A paz do Senhor, meus irmãos. Tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma live aqui, do canal. E hoje nós vamos fazer um estudo sobre nascer de novo, O que significa nascer de novo? Mas antes, vamos louvar dois hinos da harpa cristã. E já quero avisar antes os irmãos que o comentário está ativado para responder as dúvidas referentes ao estudo. Então, quaisquer comentário desagradável é só ignorar, amém? Vamos louvar o hino aqui. Número 3. Número 3 da harpa cristã. Amém. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sob a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, neste tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu Rei. Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, glória a Deus. Pai do Senhor para os irmãos que estão entrando na live, amém? Vou louvar o número 1, para a gente já entrar logo na palavra, Chuva de graça, Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes
chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, põe dentro de nosso ser. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz os teus servos piedosos, dá-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do santo preceptor. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Mandai-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor possa nos enviar chuva, né? Mas essa chuva não vai ser água não, né? Vai ser as bênçãos do Senhor que vai cair sobre nós, amém? Então aqui a palavra de Deus vai falar sobre nascer de novo, né? Então vamos começar com o livro de João, capítulo 1, né? O verbo se fez carne. Vamos falar sobre o versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. No início era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Agora vamos para o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus, né? Então eu vou analisar um versículo por um, que eu acho que é melhor, porque se eu for ler o capítulo inteiro, vocês vão esquecer mesmo cada versículo, né? Então é melhor eu ler cada versículo e depois eu fazer a interpretação dele, né? Logo em seguida. Então vamos lá. Versículo 1 diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então vamos para a análise logo. João começa seu evangelho denominando Jesus o verbo, né? Que do grego se chama Logos. Mediante este título de Cristo, João o apresenta como a palavra de Deus personificada, né? E declara que nestes últimos dias Deus nos falou através de seu Filho, né? Hebreus capítulo 1, versículo 1. As Escrituras declaram que Jesus Cristo é a sabedoria multiforme de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30 e Efésios capítulo 30, Efésios capítulo 3, do versículo 10 até o 11. E perfeita revelação da natureza e da pessoa de Deus, como diz João capítulo 1, versículo 3 ao 5. Assim como as pessoas, assim como as palavras de um homem revelam seu coração e mente, assim também Cristo, como verbo, revela o coração e a mente de Deus, né? Eu gravei um vídeo no meu canal lá falando a palavra de Deus, né? Tá lá no meu canal. Aqui tá fazendo referência a esse estudo. João nos apresenta 3 características principais de Jesus Cristo como verbo. Tá, então vamos para a primeira. Primeira, o relacionamento entre o verbo e o Pai, né? Cristo preexistia com Deus antes da criação do mundo, né? Ele era uma pessoa existente desde a eternidade, distinto de Deus Pai, mas em eterna comunhão com Ele, né? Cristo era divino, o verbo era Deus, e com Ele
Cristo era divino, o Verbo era Deus e tinha a mesma riqueza do Pai. Marcos capítulo 1, versículo 11. Segunda verdade. Essa luz está ótima para leitura, né? Tá ótima, para dizer o contrário. Tá, vamos lá. Segunda verdade. O relacionamento entre o Verbo e o mundo foi por intermédio de Cristo, que Deus Pai criou o mundo e o sustenta, né? Hebreus capítulo 1, versículo 2 fala sobre isso, e 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6 fala sobre isso. Terceira verdade. O relacionamento entre o Verbo e a humanidade. E o Verbo se fez carne. Em Jesus, Deus tornou um ser humano com a mesma natureza do homem, mas sem pecado. Este é o postulado básico da encarnação. Cristo deixou o céu e experimentou a condição da vida e do ambiente humanos ao entrar no mundo pela porta do nascimento humano. Mateus capítulo 1, versículo 23. Ó, aqui tá falando encarnação, tá? Encarnação não é reencarnação não, tá? Tem um povo aí que acredita que outra vida ele era uma lagartixa, era uma cobra, era um cachorro, era uma gaivota, tá? Não é reencarnação, não é encarnação, né? Que aqui tá falando que Deus experimentou o corpo humano, né? Mas só que não tinha pecado, né? Então não vamos confundir as coisas não, hein? Porque tem uns aí que fala que na outra vida era um monte de coisa aí. Deus que me perdoe. Mas enfim. Versículo 2, né? Ele estava no princípio com Deus. Vamos para a análise. Cristo não foi criado. Ele é eterno e sempre esteve em comunhão amorosa com o Pai e com o Espírito Santo. Marcos capítulo 1, versículo 11, né? Fala sobre a Trindade. Vamos para o versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Glória a Deus. Coisa linda. Cristo é a personificação da genuína e verdadeira vida. Sua vida era a luz para todos. A verdade de Deus, sua natureza, propósito e poder tornam-se disponíveis a todos por meio dele, né? Aleluia. Vamos para o versículo 5. Eu já li o versículo 5, né? E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A luz de Cristo brilha no mundo mau e pecaminoso, controlado por Satanás. A maior parte do mundo não aceita sua vida, nem sua luz. Mesmo assim, as trevas não a compreenderam, não prevalecerão contra ela. Vamos para o versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo, né? A análise desse versículo alumia todo homem. Cristo ilumina toda pessoa que ouve seu evangelho, concedendo-lhe certa medida de compreensão e graça, para que essa pessoa possa livremente escolher, aceitar ou rejeitar a mensagem. Além da luz de Cristo, não há outra mediante a qual possamos conhecer a verdade e sermos salvos. Então, né, Jesus até diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Então esse negócio aí que todo caminho leva, eu nunca entendi, isso daí é uma coisa assim, eu acho que, sei lá, parece que quando a pessoa está numa situação assim estressante com outras pessoas de outras crenças, aí fica falando isso, sabe? Porque eu nunca entendi porque as pessoas falam isso, que todo caminho leva ao céu, porque Jesus sempre diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao Pai sem passar antes por ele. Então nunca entendi isso, né? Mas enfim. Então aqui também está falando, né? Que é aqui que a pessoa que ouve o seu evangelho, concedendo-lhe certa medida de compreensão e graça, para que essa pessoa possa livremente escolher, aceitar ou rejeitar a mensagem. Então isso daqui é o livre-arbítrio, né? A pessoa pode aceitar ou pode rejeitar. Além da luz de Cristo, não há outra mediante a qual possamos conhecer a verdade e sermos salvos, né? Aqui é interessante, né? Cristo ilumina toda
pessoa que ouve o seu evangelho. Então, não adianta, né, as pessoas acham que, sei lá, acha que é inútil pregar, né? Não é inútil não, a gente prega e a palavra nunca volta vazia, né? Nunca volta vazia, porque tem pessoas que estão ouvindo. É lógico que através do livre-arbítrio eles vão decidir se vão querer ou não, né? Porque isso daí é o livre-arbítrio. Deus, ele respeita o livre-arbítrio, porque foi ele que fez o livre-arbítrio, ele o criou, né? Quem não respeita é o diabo, né? Quem não respeita é o diabo, que vê as brechas lá na vida da pessoa lá, entra lá e faz uma arruaça lá, deixa tudo com a, né? Enfim. Versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. O mundo se refere à totalidade da sociedade organizada e que age independente de Deus, da sua palavra e do seu governo. O mundo nunca concordará com Cristo, permanecerá indiferente ou hostil a Cristo e ao seu evangelho, até o final dos tempos, né? Como diz Tiago, capítulo 4, versículo 4. O mundo é o grande oponente do Salvador na história da salvação. Tiago, capítulo 4, versículo 4, 1 João, capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17. Então, meus irmãos, o mundo sempre vai se opor, né? Aqui está falando que o mundo é o grande oponente do Salvador na história da salvação, né? Quantos o diabo tem manipulado, né? Eles falam que a palavra de Deus foi distorcida pelos homens no passado tempo. Mentira, não foi distorcida nada um do outro. Então a palavra de Deus se cumpriu, não mudou nada. Mudou a interpretação aí, né? Que tem alguns aí que muda aí, né? Enfim, para vários propósitos aí que não são segundo a palavra, né? Então, daí é a estratégia do diabo, entendeu? Estratégia do diabo. Esses daí são controlados fácil pelo governo aí. Governo satanista. Que aqui mesmo tá falando, ó. O mundo é o grande oponente do Salvador, da história da salvação, né? O mundo nunca concordará com Cristo, né? Sempre permanecerá indiferente ou hostil a Cristo e ao seu evangelho. Então, o que a gente espera do mundo a não ser isso, né? Hostilidade, né? Fazer o quê? Eu acho que a pessoa que quer que o mundo aceita a história de Cristo é uma pessoa que não lê a Bíblia, né? Porque, né? Eles não aceitaram o próprio Cristo, então por que vão aceitar a história dele? É o livre-arbítrio, né, meus irmãos? Não adianta. Versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a análise. É importante notar que João nunca emprega o substantivo fé. Entretanto, emprega o verbo crer 98 vezes. Para João, a fé salvifica e pois, uma atividade, algo que as pessoas realizam. A verdadeira fé não é crer e confiar de modo estático em Jesus e na sua obra redentora, mas uma dedicação amorosa e abnegada que continuamente nos aproxima dele como Senhor e Salvador. Glória a Deus, aleluia. Até fiz um vídeo, né, numa outra live falando sobre a fé salvifica, né? Existem vários tipos de fé, né? A fé salvifica também ela é muito importante, né? Aqui tá falando que ela não é uma verdade. Fé não é crer, né? Não é crer, é confiar de modo estático em Jesus e na sua obra redentora, mas uma dedicação amorosa e abnegada que continuamente nos aproxima dele como Senhor e Salvador. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Que coisa linda. A fé salvifica é a fé mais linda que tem, que eu conheço, né, pelo menos. Também tem a fé inabalável, né, que é aquela fé de Jó, também é muito bonita. Entretanto, a fé inabalável e a fé salvifica, para mim, é a mesma coisa, né, mas eles usam nomes diferentes, né, enfim. Versículo 12, continuando, né, receberam e creram. Este versículo retrata claramente como a fé salvifica. É tanto um ato instantâneo como uma atitude da vida inteira. Para alguém se tornar filho de Deus, deve receber, né, a Cristo. O tempo pretérito do auristo aqui denota um ato definido de fé.
Após este ato de fé, de receber a Cristo como Salvador, deve haver da parte do pecador uma ação contínua de crer. O verbo crer, né, é um particípio presente ativo, indicativo, indicando a necessidade da perseverança no crer. A fé genuína precisa continuar após o ato inicial da pessoa, né, aceitar a Cristo, para que ela seja salva, né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 10, versículo 22, versículo 24. E Hebreus capítulo 3, versículo 6. Então, meus irmãos, aqui fala de uma fé que ela não é assim, eu creio, né? Eu sei que Deus existe, tá bom, né? Irmãos, saber que Deus existe até o diabo sabe, né? O diabo, ele sabe que Deus existe. O diabo sabe que Deus existe e o diabo lê a Bíblia, né? Por quê? Ele chegou para Jesus e falou: se tu é o filho de Deus, atira de cima do pináculo lá, né? Que está escrito que os seus anjos darão a ordem a teu respeito para te guardar, lá, bababá. Então ele se toma, né, a palavra de Deus. Então ele sabe que Deus existe e ele lê a Bíblia, né? Então, meus irmãos, né? A fé salvífica, ela não é acreditar, né? Não é falar que saber que Deus existe. Não, é você crer nele, né? Você crê nele até o fim, né? Aqui fala sobre crer, não? Indicativo, indicando a necessidade da perseverança no crer, né? É lógico que quando a gente fala de salvação, a gente engloba, né, várias coisas, né? Eu já gravei um vídeo sobre salvação, mas aqui também vai falar sobre salvação. Então, se vocês continuarem até o final do vídeo, da live, né, vocês vão ver, né? Vamos ao versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Vamos para a análise. Essa passagem mostra que Deus não tinha obrigação de prover salvação para o homem, mediante a morte de Cristo, na provisão da salvação. Deus não teve outra compulsão, senão o seu próprio amor e compaixão. A iniciativa em prover a salvação do perdido pecador parte de Deus, né? Ou seja, meus irmãos, Deus, ele tinha, né, a opção, né? Aqui está falando que ele quis, né, enviar o filho dele, né? Aqui está falando aqui, ó, a iniciativa em prover a salvação do perdido pecador parte de Deus. Então Deus enviou o filho dele, né, por amor a nós, né? Por amor a nós, para perdoar as nossas transgressões, né? O sangue de Cristo nos justifica, né, perante o nosso pecado. É lógico que não é por isso que a gente vai ter a consciência que eu sou pecador, já com a intenção de pecar. Não, nós somos pecador, mas nós temos que ter a intenção de não pecar, né, de resistir o pecado. E se acontecer de pecar, volte a Deus com arrependimento sincero, né, que o Senhor vai te perdoar. Vamos ao versículo 14, né, do livro de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Vamos para a análise. O termo unigênito não significa que Cristo foi um ser criado, pelo contrário, a declaração refere-se ao seu relacionamento exclusivo com o Pai, ao fato de ele ser o Filho de Deus desde toda a eternidade. Aqui temos a sua filiação em relação a Deus Trino, né? Marcos capítulo 1, versículo 11. Então, meus irmãos, aqui não significa que Cristo foi um ser criado, né? Pelo contrário, a declaração refere-se ao seu relacionamento exclusivo com o Pai, ao fato de ele ser o Filho de Deus desde toda a eternidade. Então, ele não foi criado, ele já era o Filho de Deus desde toda a eternidade, né? Vamos ao versículo 14. O versículo 14 a gente já leu, né? Já leu, mas tá bom. O Verbo se fez carne. Cristo, Deus eterno, tornou-se humano, né? Nele se uniram a humanidade e a divindade.
de modo humilde. Ele entrou na vida e no meio ambiente humanos, com todas as limitações das experiências humanas. Vamos ao versículo 17 agora. Vou ler o versículo 17, capítulo 1 de João. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vamos à interpretação do mesmo. Os que viveram sob a lei do Antigo Testamento experimentaram uma certa medida de graça, conforme se vê na fé de alguns, né? Gênesis capítulo 5, versículo 24. E nas promessas de perdão, Levítico capítulo 5, versículo 17 ao 18. Agora, através de Cristo, a graça e a verdade estão disponíveis no mais alto grau. Romanos capítulo 5, versículo 17 ao 21. A verdade já não está oculta nas prefigurações, como era o caso dos sacrifícios, né? Graça sobre graça. Significa que a graça e o poder de Deus são mais e mais outorgados aos que creem e correspondem a essa graça. Graça é o poder, a presença e a bênção de Deus que experimentam os que recebem a Cristo, né? Eu gravei um vídeo já sobre fé e graça, né? Tá lá no meu canal, um estudo sobre isso. A salvação não é fruto do nosso empenho em guardar a lei, mas do Espírito Santo e da graça de Deus que regenera nosso espírito e nos recria segundo a imagem de Cristo, né? Então aqui está falando que a salvação não é fruto do nosso empenho em guardar a lei, né? Fazendo uma referência, né, no Antigo Testamento, né? Não é, a salvação não é, né? Mas a palavra de Deus diz no livro de João que fala, né? Que ama a Deus, né? Quem ama a Deus é aquele que obedece, né? Entretanto, aqui está falando que a salvação não é fruto do nosso empenho em guardar a lei, mas do Espírito Santo e da graça de Deus que regenera nosso espírito e nos recria segundo a imagem de Cristo. Versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos à análise. Jesus é o Cordeiro provido por Deus para ser sacrificado em lugar dos pecadores, né? Pela sua morte, Jesus fez plena provisão para a remoção da culpa e do poder do pecado e abriu o caminho para Deus a todos neste mundo. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra de Deus diz, né, que o Senhor, ele se sacrificou pelo meu pecado e pelo seu pecado. Amém? E assim ele abriu o caminho para Deus a todos neste mundo, né? Interessante, né, essa expressão de abrir o caminho para Deus, né? No Antigo Testamento não era assim, conforme a gente tem essa liberdade toda, né? Não, no Antigo Testamento existia um homem para poder orar pelo povo, e esse homem chamava sumo sacerdote. Então, se você quisesse orar para Deus, você não podia orar para Deus, não. Você tinha que chegar até esse homem, né? Tem relatos que tinha que trazer algum holocausto, algum animal para poder sacrificar, né? Então, aquele homem orava pelo povo, né? Mas com a morte de Cristo, hoje você tem um privilégio aí, né? De você orar aí na sua casa agora e o Senhor atender, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, né? Então, muita gente odeia orar, não gosta de orar, né? Cristo morreu para você ter essa liberdade de orar. E pelo seu pecado, é claro. Versículo 33. Vou ler. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Vamos à análise. Versículo 33, né? Batiza com o Espírito Santo. A palavra com
é uma tradução da preposição grega em, acho que é em, né, que fala, e pode ser traduzida por ou com ou em. Por isso, uma tradução alternativa seria o que batiza no Espírito Santo, assim como batiza com água. Pode ser melhor traduzida batizar em água. Todos os evangelhos enfatizam que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo, né? Mateus capítulo 3, versículo 11, Marcos capítulo 1, versículo 8 e Lucas capítulo 3, versículo 16. Este batismo seria o sinal e a marca dinâmica dos seguidores de Jesus. O Espírito Santo seria derramado sobre eles a fim de poderem levar a efeito sua obra salvífica em todo o mundo, né? Atos capítulo 1, versículo 8. O propósito de Jesus nesta dispensação é continuar batizando no Espírito, como diz Mateus capítulo 3, versículo 11, Atos capítulo 3, versículo 39, Atos capítulo 2, versículo 39. Tá, então aqui fala basicamente, né, sobre o Espírito Santo, né, que Jesus batiza com o Espírito Santo, né, e que aqui fala sobre o batismo em água, né, e Jesus batismo com fogo, ou eu chamo batismo de fogo, né, porque existe, né, para quem aí não viu aí o estudo lá no meu canal, né, deveria ter visto, né, existe duas formas de batismo, né. Primeiro é o batismo de arrependimento, batismo pela água, né, você mergulha lá, o cara lá levanta. Depois vem o batismo pelo fogo, eu chamo de batismo pelo fogo, né, que é o batismo pelo Espírito Santo. Outros já chamam de outro jeito, é revestimento, e por aí vai, né, tem tantos nomes. Eu chamo de batismo pelo fogo, né. Eu acho que é muito mais interessante do que dizer aquela palavra grande da capacitação e revestimento, não sei o que, não sei o que. Enfim, cada um com seu cada um. Eu chamo de batismo com fogo, que é o mesmo batismo de Pentecoste, né? Batismo do Espírito Santo. As pessoas, quando você fala em batismo do Espírito Santo, as pessoas acham que é água. Não tem nada a ver com água, tá? É lógico que se a pessoa recebeu o Espírito Santo depois que sai da água, é uma graça mais linda que tem, né? Que ele nem precisou buscar, né? Ele nem precisou buscar o batismo, né? O Espírito Santo pode acontecer também, né? Isso daí já tem a ver com o propósito de Deus na vida daquela pessoa, né? Cada um, né? Eu acho que tem um tempo ali que ele tem um encontro com Deus, né? Mas geralmente, pelo que a gente vê na passagem da palavra de Deus, geralmente a gente vê que o Espírito Santo de Deus, né? O fogo do Espírito Santo de Deus, né? O batismo com o Espírito Santo pelo fogo, né? Que eu chamo pelo fogo, ele é dado pela mão, né? Simplesmente a pessoa ora, coloca a mão, você recebe. Geralmente, né? Geralmente é assim. Mas eu não estou falando que isso é uma regra, né? Eu estou falando que geralmente é assim. Paz do Senhor para os irmãos que estão chegando aí. Tá, vamos lá. Versículo 51 do livro de João, né? Capítulo 1. Diz assim: E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Aleluia, glória a Deus. Vamos para a interpretação do mesmo. Jesus alude a si mesmo como a escada através da qual a revelação de Deus vem ao mundo, né? Gênesis capítulo 28, versículo 12. Também Lucas capítulo 5, versículo 24. Né, que fala sobre a expressão Filho do Homem, né? Agora nós vamos ao capítulo 2. O título é assim: As bodas em Cana. Canã, acho que é Canã ou Cana. A água feita vinho, né? Então vamos ao versículo 2. Capítulo 2, versículo 3, no caso. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tenho vinho, né? Eu não vou ler tudo, né? Porque é muito grande. Vou ler só um pequeno pedaço do versículo, né? Tá, vamos falar sobre isso, né? Em contraste com a posição exposta a seguir,
Alguns acreditam que tanto o vinho fornecido neste casamento como o vinho feito por Jesus eram embriagantes ser consumidos em grande quantidade. Se aceita esta tese, as implicações disso, dadas a seguir, devem ser reconhecidas e também aceitas, né? E aqui ele fala 4 princípios aqui, ó. Primeiro, os convidados do casamento provavelmente estariam bêbados. Segundo, Maria, mãe de Jesus, estaria lastimando a falta de bebida embriagante e estaria pedindo que Jesus fornecesse aos convidados já embriagados mais vinho fermentado, né? Para quem não sabe, o vinho fermentado é o vinho alcoólico. Terceiro, Jesus estaria produzindo a fim de atender à vontade de sua mãe de 600 a 900 litros de vinho embriagante, mais do que o suficiente para manter todos os convidados totalmente bêbados. Quarto, Jesus estaria produzindo esse vinho embriagante com o seu primeiríssimo milagre a fim de manifestar sua glória e de levar as pessoas a crerem nele como Filho justo e santo de Deus. Não é possível evitar as implicações súbricas da tese em questão. Alegar que Jesus produziu e usou vinho alcoólico não somente ultrapassa os limites das normas exegênicas, como também nos leva a um conflito com os próprios morais, com os princípios morais embutidos no contexto geral do ensino da Escritura. Fica claro que, à luz da natureza de Deus, da justiça de Cristo e da sua amorável solicitude pela humanidade, do bem caráter de Maria, as implicações da posição de que o vinho de Cana estava fermentado são blasfêmias. Não se pode adotar uma interpretação que envolva tais afirmações e contradições. A única explicação plausível e crível é que o vinho produzido por Jesus a fim de manifestar a sua glória era o suco puro e não embriagante da uva. Além disso, o vinho inferior, inicialmente fornecido pela pessoa encarregada das bodas, também, com toda a probabilidade, não era inebriante, né? Então eu não vou entrar muito sobre a questão de vinho aqui, tá? Eu vou pular essas partes. Porque que acontece? Eu já fiz um estudo no meu canal, né? O vinho nos tempos do Novo Testamento, né? Então, basicamente aqui está falando que Jesus não transformou, né, a água em vinho alcoólico. Foi suco de uva. Basicamente é isso. Resumindo, né? Resumindo, foi isso, né? E quantos aí, né, não falam, né? Ah, mas Jesus ele transformou água em vinho, a gente pode beber. Não. Primeiro que a palavra suco de uva naquele tempo, né? Vários estudos apontam que nem existia, né, na época de Jesus, a palavra suco de uva. Então qualquer interpretação equivocada sobre essa palavra, sabe, é errônica e errada. Porque o suco de uva, né, era chamado de vinho, né? Agora existia o vinho fermentado e o vinho não fermentado. Vinho fermentado, vinho alcoólico. Vinho não fermentado, vinho que não contém álcool, né? Então o vinho fermentado era feito por um processo de fermentação. Eles colocavam em odres. Odres, o que é odres? É uns barril de madeira. Deixava aquele trem descer toda a vida lá, fermentar lá. E ainda tem relatos que eles misturavam com vinho mais velho, né? Um gole daquele trem derrubava até um elefante, né? Sangue de Jesus tem poder. Enfim, não era esse vinho, meus irmãos. Não era vinho alcoólico. Tá, vamos lá. Capítulo 3 de João. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, né? Tá. Eu aconselho vocês a entrar no canal lá, né? Assistir o vídeo sobre vinho, sobre fé e graça, regeneração, né? Porque tudo aqui tá falando a respeito disso, né? Tá tudo no canal lá. Vamos ao capítulo 3, do versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que significa? Para um exame da doutrina bíblica da regeneração, nascer de novo, tá falando aqui, né? Ver o estudo a regeneração. Então, é necessário ver esse estudo aí. Tá lá no meu canal. Capítulo 5, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer
da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Interessante, né? Nascer que não nascer da água, e do Espírito. Tá vendo que são dois eventos diferentes, né? Como eu falei lá atrás, né? Vamos à análise. Jesus certamente se referia à obra purificadora do Espírito Santo no novo nascimento. Em Tito capítulo 3, versículo 5, Paulo fala da lavagem, da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Amém. Vamos ao versículo 8. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Vamos à análise. Assim como o vento, embora invisível, é identificado por sua atividade e pelo seu sonido, assim também o Espírito Santo é observado pela sua atividade sobre os nascidos de novo e pelo seu efeito sobre eles. Ah, que coisa linda, Jesus. Amém. Vamos ao versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Meu Deus! Então vamos à análise, né? João capítulo 3, versículo 16, revela o coração e o propósito de Deus para com a humanidade. E aqui ele dá 5, né? Acho que tem até mais que 5 verdades sobre isso. Primeira verdade: o amor de Deus é suficientemente imenso para abranger todos os homens, o mundo, né? O mundo inteiro. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Segunda verdade: Deus deu o seu Filho como oferta, né, ou oferenda na cruz por nossos pecados. A expiação procede do coração amoroso de Deus. Não foi algo que ele foi obrigado a fazer, né? 1 João capítulo 4, versículo 10. Romanos capítulo 8, versículo 32. Terceira verdade: crer, né, do grego psiteu, acho que é assim que fala, inclui 3 elementos, né, principais, né? Então crer inclui 3 elementos principais. Primeiro elemento: a plena convicção de que Cristo é o Filho de Deus e o único Salvador do perdido pecador. Segundo elemento: comunhão com Cristo pela nossa autossubmissão, dedicação e obediência a Ele, né? João capítulo 15, versículo 4. Terceiro elemento: plena confiança em Cristo de que Ele é capaz e também quer conduzir o crente à salvação final e à comunhão com o Deus do céu, né? Agora vamos para a quarta verdade: perecer. O que significa perecer? É a quase sempre esquecida palavra, né? Ela não se refere à morte física, mas à pavorosa realidade do castigo eterno no inferno, né? Mateus capítulo 10, versículo 28. Então perecer na palavra de Deus geralmente fala sobre isso, né? O castigo eterno do inferno. Vamos para a quinta verdade. Vamos falar agora sobre a vida eterna, né? É a dádiva que Deus outorga ao homem quando este nasce de novo, né? Aqui está falando direto, irmãos, estudos sobre a regeneração, sobre a fé e a graça, né? A regeneração de novo. Então, se vocês quiserem depois ir lá no meu canal, né? Vocês vão saber mais sobre isso. Eterna expressa não somente a perpetuidade, nossa, que palavra difícil, perpetuidade da nova vida, mas também a qualidade desta vida, como a de Deus, né? Uma vida que liberta o homem do pecado, do poder do pecado de Satanás, né? Que liberta o homem do poder do pecado de Satanás e que o afasta daquilo que é puramente terreno, para que ele conheça a Deus, né? Então aqui fala, meus irmãos, que eterna não significa somente, né, a nova vida, né, que será eterna, mas também a qualidade desta vida que nós estamos vivendo agora,
como a de Deus, uma vida que liberta o homem do poder do pecado de Satanás e que o afasta daquilo que é puramente terreno, para que ele conheça a Deus, né? Glória a Deus, aleluia, né? Então, se não fosse esse poder, meus irmãos, a gente tava perdido. Porque esse poder sobrenatural, né, do Espírito Santo, eles nos afasta do que é terreno, né? Então, muitas coisas, né, tira o foco do cristão, né? Se você for ver, né? Geralmente, bens materiais relacionados a dinheiro, né? É muito difícil. É muito difícil mesmo, porque se a pessoa der lugar no seu coração por dinheiro, geralmente ele substitui, quase sempre, quase em todos os casos, ele substitui Deus pelo seu dinheiro, né? Então é complicado, meus irmãos. Então geralmente a gente tem que fazer essa separação, né? Tudo que é terreno, bens materiais, essas coisas aí. Capítulo 3, versículo 19. Vou ler o versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Ah, Deus tem misericórdia. Vamos à análise, né? Uma das características fundamentais dos ímpios é que eles amam as trevas. Seu prazer está no pecado e na imoralidade. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2, versículo 5. 2 Pedro capítulo 2, versículo 12 e versículo 15. O cristão verdadeiro, ao contrário, né, ama a justiça e aborrece a iniquidade. Hebreus capítulo 1, versículo 9. E se entristece quando prevalecem as ações perversas dos ímpios. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Não tem prazer nos passatempos sensuais, nem na prática da conduta pecaminosa, tão abertamente manifesta na sociedade atual, né? Salmo 97, versículo 10, Provérbios capítulo 8, versículo 13, Romanos capítulo 12, versículo 9, 2 Pedro capítulo 2, versículo 8 e Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Então, falta de citação bíblica vocês não podem reclamar, né? Então, meus irmãos, aqui você vê uma característica dos ímpios, né? Eles amam as trevas, e seu prazer está no pecado e na imoralidade. E o cristão verdadeiro, ao contrário, olha só a palavra, contrário, né? Ama a justiça e aborrece a iniquidade, né? E ele fica triste, né? Quando a ação perversa do ímpio, né, prevalece, né? Então o cristão verdadeiro, ele não tem prazer, né, nos passatempos sensuais, nem práticas pecaminosas, né? Ele não tem prazer nisso, né? Porque aqui na sociedade que a gente vive, né, são manifestadas essas práticas muito abertamente, né? Muito abertamente. Eu fico assim, até assim, sabe? Às vezes a gente lembra assim, quando eu mesmo, né, quando eu era criança, né, a gente vê o comportamento até das crianças, né, hoje em dia, a gente vê que o comportamento das crianças hoje em dia, 3, 2, 5 anos atrás, a gente vê que é totalmente diferente, né? A roupa é diferente, o costume é diferente, o jeito de falar é diferente, né? E eu queria que fosse bom para um lado positivo, mas eu não vejo positividade nessa mudança, pelo contrário, né? Infelizmente. Então, meus irmãos, o cristão é a contramão do mundo, né? Falando de uma forma resumida, né? Então aqui fala que o cristão é contra, né? Basicamente tudo que o ímpio faz, o cristão é contra, né? Então se você vê, inclusive, né, um cristão que ele é a mesma coisa que um ímpio, já é um negócio assim que, né, já é um motivo para você orar a Deus, né, porque alguma coisa tá errada aí, tá? Alguma coisa tá errada, porque não tem que ser igual, não. Aqui mesmo tá falando, né, que é ao contrário, né? Ele é ao contrário do ímpio, né? Então enquanto o ímpio tá amando as trevas e o seu prazer está no pecado e na imoralidade, o cristão verdadeiro, ao contrário, ama a justiça e aborrece a iniquidade, né? E ainda fica triste ainda, né, quando a ação perversa do ímpio prevalece. Ele não tem nenhum prazer nos passatempos sensuais, nem na prática da conduta pecaminosa, tão abertamente manifesta na sociedade atual. Então aí você pensa aí
que sensualidade aí, né? A sociedade hoje manifesta aí abertamente aí, né? Se você vê crente no meio disso aí, você já sabe, né? Só Deus para ter misericórdia. Tá, vamos ao capítulo 3, versículo 36, né? Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Meu Deus. Tá, vamos fazer a leitura, né? A análise. A palavra grega traduzida por não crer, não vou ler essa palavra não, é muito apeitel, sei lá como é que fala. Ele significa desobedecer ou não se sujeitar a. É contrastada, né, com aquele que crê, né, no começo do versículo. Para João, incredulidade significa não obedecer ao Filho. A fé e a obediência são duas palavras cujas as ideias são frequentemente intercabíveis, né? Se você pode comparar em Romanos capítulo 1, versículo 8, né? E também em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. E também, né, Romanos capítulo 15, versículo 18. O evangelho chega até nós como uma dádiva gratuita, né? Romanos capítulo 5, versículo 15 ao 16. Mas uma vez aceito, não nos deixa livres para fazermos aquilo que queremos. Ele requer que entremos no caminho da salvação ordenado por Deus e que nós sujeitemos a justiça de Deus, né? Como diz Romanos capítulo 10, versículo 3. Eu vou voltar aqui e vou ler de novo, porque eu achei interessante essa passagem, né? Aqui está falando assim, sobre a desobediência, né? Aquele que não crê, né? No versículo 36 aqui, ó. Que o versículo diz assim, ó. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então aqui está falando, a fé e a obediência são duas palavras cujas ideias são frequentemente intercabíveis, né? Então, meus irmãos, se você tem fé, obedeça, né? Obedeça pro seu próprio bem, né? Porque senão não adianta, né? Deus, ele quer obediência, né? A palavra de Deus diz, né, que aquele que ama a Deus obedece. Aqui tá falando da mulher de Samaria. Eu acho que eu não sei se eu vou... já estamos aqui, né? Vamos ler. Veio uma mulher de Samaria. Deixa eu ver se eu estou aqui enquadrado aqui. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te darias água viva. E disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Né? E Jesus disse para ela, né? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá, versículo 7, interpretação, a mulher de Samaria, né? A conversa que Jesus teve com a mulher de Samaria revela sua dedicação ao propósito de seu Pai Celeste, bem como seu próprio desejo de conduzir essa pessoa à vida eterna. A paixão consumidora de Jesus para salvar os perdidos, né? Lucas capítulo 15, né? Provérbio capítulo 11, versículo 30, Tiago capítulo 5, versículo 20, né? Minha dicção, ela é uma coisa assim surpreendente. Alvo este que lhe era infinitamente mais importante que a comida e a bebida, né? Devemos seguir o exemplo de Jesus. Ao nosso redor há pessoas dispostas a ouvir a palavra de Deus.
devemos, né, falar-lhes da sua necessidade espiritual e de Jesus, que pode satisfazer essa necessidade. Então, tem muita gente aí que perde a oportunidade aí, né, de trazer uma alma para o reino do céu, né? Porque a pessoa chega para poder desabafar, né? Às vezes, meus irmãos, a gente tá vendo, o que eu tô vendo é assim, o seguinte, a palavra de Deus diz que chegaria um tempo, né, que o amor de muitos iria se esfriar. Então tem gente que só quer alguém para desabafar, entendeu? Desabafa e vai embora. E é difícil você ver, né? Porque quando a pessoa vai desabafar, a pessoa só chega e fica balançando cabeça igual lagartixa. É mesmo, é mesmo, é mesmo. Ah, complicado, é complicado, né? Tá difícil, né? Só fica nisso, sabe? Parece uma lagartixa. Então, meus irmãos, quando alguém vier desabafar pra você, ó, Bíblia nele, tá? Ah, visita a minha igreja. Jesus pode resolver seu problema, entendeu? É uma oportunidade de evangelizar aí, que muitas vezes as pessoas perdem, né? Muitas vezes perde. Lembrando que pregar a palavra, né, evangelizar, isso daí é para todo mundo, tá? Isso daí não é só para quem tem chamado de pregador, não, tá? Isso daí é um erro que muita gente comete. Vamos ao versículo 14, né? A água a jorrar para a vida eterna. Em João capítulo 4, versículo 14, a água dada por Cristo significa a vida espiritual, né? Isaías capítulo 12, versículo 3 fala sobre isso. Para usufruir dessa água viva, é necessário que a pessoa a beba. Esse beber não é um ato único e momentâneo, mas sim um beber progressivo ou repetido, né? A palavra beba, do grego pineto, derivado de pino, está no presente do imperativo e representa uma ação progressiva ou repetida. Para beber da água da vida é necessário estar junto à fonte da água viva, que é o próprio Cristo. Ninguém pode continuar bebendo da água da vida estando distanciado da fonte. Tal pessoa torna-se o que Pedro descreve como fonte sem água, segundo Pedro, capítulo 2, versículo 17. Então, meus irmãos, aqui a gente vê algo interessante, né? Tem gente aí que acha que é só aceitar Jesus e pronto. Outros são o famoso crente só de live, né? Só de YouTube, live e tal. Irmão, é necessária a comunhão com Cristo, né? Então, a igreja é um tipo de comunhão já, né? Porque você ouve a palavra de Deus, você louva, você faz as obras, então é uma comunhão com Cristo. É lógico que a comunhão com Cristo vai muito mais, né? Eu sempre costumo falar assim, quando se trata de ser cristão, 10% é a igreja, 90% é fora da igreja, né? Por quê? Porque aí a gente já vai ter que amar os inimigos, ajudar os próximos, por aí vai, né? Por aí vai. Então, aqui fala que esse beber, né, da água não significa você beber uma vez só, não. Não, você tem que beber repetidas vezes, né? Buscar o Senhor constantemente, para você beber da água da vida, né? Então é isso que a palavra de Deus significa, né? É uma ação progressiva e repetitiva, né? Então é necessário estar junto à fonte da água viva, que é o próprio Cristo. Aqui está falando, ninguém pode continuar bebendo da água da vida estando distanciado da fonte, né? Ou seja, os desviados, por exemplo, os desviados estão distanciados da fonte, né? E muitos apelam que sobre igreja, né? Isso diminui tanto, né, o propósito da igreja, né? Eu acho assim, a igreja ela tem um papel essencial na vida do crente, essencial. Eu acho assim, nada substitui a comunhão do cristão, né, do servo de Deus com a igreja. Nada substitui, entendeu? Eu não troco um culto lá na minha igreja para poder ir para qualquer outra coisa aí da carne. Nunca vou trocar, entendeu? Não troco mesmo, entendeu? Enfim, mas cada um que sou cada um, né? Vamos ao versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa
que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Aleluia, glória a Deus. Vamos à análise desse mesmo versículo lido. Jesus ensina várias coisas neste versículo, né? Então aqui dá algumas verdades sobre isso. Tá. Primeira verdade. Em espírito indica o nível em que ocorre a adoração verdadeira. Devemos comparecer diante de Deus com total sinceridade e em um espírito, né, ou disposição de ânimo, dirigida pela vida e atividade do Espírito Santo. Segunda verdade. Verdade, né, do grego aletheia. É uma característica de Deus, né? Salmo 31, versículo 5 fala sobre isso. Romanos capítulo 1, versículo 25, né, fala sobre isso. A verdade é uma característica de Deus encarnada em Cristo, né? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 10 e Efésios capítulo 4, versículo 21. Entresseca no Espírito Santo, por isso a adoração deve ser prestada de conformidade com a verdade do Pai, que se revela no Filho, e se recebe mediante o Espírito. Aqueles que propõem um tipo de adoração que ignora a verdade e as doutrinas da palavra de Deus, desprezam no seu todo o único alicerce da verdadeira adoração, né? Então aqui a gente vê algo interessante, né, meus irmãos? Adorar o Senhor Espírito em verdade significa uma adoração verdadeira, né? Uma adoração com total sinceridade, né? Então, e só isso daqui, meus irmãos, a gente sabe. Porque existe adoração que não é verdadeira? Existe adoração que não tem sinceridade? Existe, meus irmãos. Existe, né? Por exemplo, eu gosto de frisar e falar sobre isso, né? Muita gente hoje em dia acha que todo cantor que canta música gospel, ele é um servo de Deus, tá? Existe um mercado todo para isso, né? Alguns que estão ali têm o vínculo, né? Tem a presença de Deus, eles obedecem a palavra de Deus, mas tem muitos ali que não obedecem. Então, aquela adoração ali não é uma adoração em espírito e em verdade, porque não tem sinceridade. Ele não tem o propósito de servir a Deus, ele tem um propósito de criar músicas e vender CD e acumular riquezas. Então, é assim também, né? Como tem várias igrejas por aí, né? Tantos irmãos dentro da igreja querendo tomar o microfone dos outros, participar de negócio de conjunto de louvor. Ah, irmão, é tanta coisa, mas a adoração ela não deve ter associação à vaidade de você querer aparecer. Muitos confundem o púlpito da igreja com palanque de show, tá? Não é assim não, meu irmão. Não é bem assim não, tá? Palanque de show não é dentro de cima de púlpito não. Na igreja a gente diminui para o Senhor aparecer. A gente tem que diminuir para Deus aparecer. A gente não é nada. Nós somos ferramentas na mão do Senhor. Só isso. Só isso que nós somos. Nada mais, nada menos do que isso, né? Então tem muita gente que cresce o orgulho, cresce o ego, vai lá em cima. Deus me livre. Vamos para o versículo 24. Deus é Espírito, importa que os que o adorem. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Porque Cristo é a verdade, né? Viver em união com Ele requer a verdade. Alegar ter comunhão com Cristo e ter a salvação sem, porém, viver e falar de acordo com a verdade é estar enganado. Quem não tem a verdade revela a real condição do seu coração. Os tais se opõem a Deus e permanecem fora do reino dos céus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8 ao 27. O mentiroso pertence à sinagoga de Satanás. Apocalipse capítulo 3, versículo 9. Então, meus irmãos, aqui a palavra de Deus é muito clara quanto a isso, né? Verdade é o contrário de mentira, né? Verdade e mentira. Mentira e verdade. Aqui está falando do versículo 24, né? Versículo 24. Deus é Espírito e importa que os
que o adorem em espírito e em verdade. Então tem que ter verdade na nossa adoração, não pode ser algo fingido, algo falso, né? Muitas pessoas fazem a obra de Deus interessado em muitas outras coisas, né? Muitas outras coisas como, sei lá, dinheiro, bens materiais, posição de destaque, cargos dentro da igreja, porque eles têm algum valor social, destaque social. Então, isso daí não é adorar o Senhor em espírito e em verdade, isso daí é interesse pessoal. Não pode ter interesse pessoal para querer se promover, né, e fazer a obra de Deus. Não, você tem que ter sinceridade, né, adorar a Deus com sinceridade, né. Por exemplo, quantos que vão pregar na rua, tá? Vão pregar na rua, mas o panfleto da igreja dele tem que estar o endereço da igreja dele, tá? Não é errado, né? Não é errado, mas isso daí eu vejo como um pregador de placa de igreja, uma coisa que eu não sou, né? Então, se eu for evangelizar, eu vou evangelizar sem esse tipo de coisa, né? Sem endereço, sem nada. Se a pessoa perguntar qual igreja você congrega, eu posso falar, não tem problema, né? Mas o problema das pessoas também que eles também estão com essa mentalidade, né? Eles acham que tem que ser plaquinha de igreja, né? Não, é reino do céu, meu irmão. Reino do céu, Cristo, não tem nada de igreja. Ah, plaquinha de igreja, como se a igreja, determinada igreja, fosse salvar a pessoa, né? Não é a igreja que salva, né? É Jesus, né? Felizmente, não infelizmente, né? O sangue de Jesus tem poder. Mas as pessoas confundem as coisas, né? Capítulo 4, versículo 36, né? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra, né? Vamos à análise. Fruto para a vida eterna. Quem leva os outros à fé salvifica em Jesus Cristo está fazendo algo de relevância eterna. Um dia virá a regozijar-se no céu por causa daqueles que foram salvos graças a seus esforços, orações e testemunho. Ao mesmo tempo, deve compreender que sua obra é muitas vezes fruto do trabalho de outros, né? Tudo quanto fazemos na obra de Deus é, em grande parte, resultado do labor sacrificial anterior de Jesus e dos seus fiéis, né? Então, meus irmãos, aqui está falando quem leva a fé salvifica em Jesus Cristo, né? Eu já gravei um vídeo sobre a fé salvifica. Se você não sabe o que significa, está lá no canal. A live está lá. O título da live está falando sobre a fé salvifica, né? Então um dia virá regozijar-se, né, lá no céu por causa daqueles que foram salvos graças a seus esforços, orações e testemunhos, né? Mas a gente tem que entender, meus irmãos, que a obra quem faz é Deus, né? A obra quem faz é Deus. Então, se Deus te usar para pregar, para cantar, para dar testemunho, para orar, para dar, enfim, para fazer qualquer obra de Deus, e a pessoa aceitar Jesus, toda a honra e toda a glória tem que ser dada somente a Deus, né? Porque você só foi uma ferramenta. Tem pessoas que até cobram oração, sabe? Isso daí é errado, cobrar para receber uma oração, meus irmãos. É errado, tá? Quem faz é Deus, então como é que você está recebendo por Deus, né? Esse tipo de coisa é errado, a gente não pode aceitar esse tipo de cobrar para fazer oração. Isso não existe, cobrar para fazer oração, não. Então vamos lá ao versículo 48, né? Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Vamos à análise. Embora os sinais e milagres sejam uma obra autêntica do reino de Deus, nossa fé não deve concentrar-se neles, mas sim em Cristo, do qual eles dão testemunho. Aqui está dando a citação bíblica do reino, o reino de Deus, está lá no canal também. Devemos crer em Jesus Cristo porque Ele é o Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador. Jesus precisa ser adorado e honrado por causa do seu amor, misericórdia, santidade e caráter justo, e não apenas por causa daquilo que Ele pode fazer em nosso favor, no campo físico ou material. Sinais, milagres e maravilhas devem nos levar a uma dedicação profunda ao Senhor e a termos uma maior fé, assim como o milagre descrito aqui,
motivou essas coisas na vida daquele régulo. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, aqui está falando, né, que embora os sinais de milagres sejam uma obra autêntica do reino de Deus, a nossa fé não deve concentrar neles, mas sim em Cristo, né, do qual eles dão testemunho. Eu sempre falo isso, né, eu sempre falo isso no canal, eu sempre falo isso em live. Hoje em dia, as pessoas estão muito interessadas nisso, né, em prosperidade, em bênçãos materiais, em cura, em milagres, né, profetas, né, que revelam tudo, todo o seu, né, o seu passado e ficam impactados com aquelas coisas, né? Irmãos, a nossa fé, se estiver baseada nessas coisas, você pode ter certeza que no primeiro ventinho de tribulação que bater em você, você vai cair. Vai cair de cara no chão, tá? E perigoso nem levantar. Nem levantar, porque você não tem nem raiz no evangelho, né? Isso não é ter raiz no evangelho. Raiz no evangelho é você viver a palavra de Deus, né? Você crê no Filho de Deus pelo milagre, né? Não pelo que ele pode te retribuir, né? De sinais, milagres, profecia, essas coisas, né? Mas sim no testemunho, né? Que ele dá, né? Então nós temos que adorar o Senhor simplesmente pelo que ele é. Ele é o Filho de Deus e ele merece a nossa honra, toda a nossa glória, né? Por que ele precisa ser adorado? Pelo seu amor, misericórdia, santidade, caráter justo, né? E não aparente, e não apenas por causa daquilo que ele pode fazer em nosso favor, no campo físico ou material. Sinais e milagres e maravilhas devem nos levar a uma dedicação profunda ao Senhor e a termos uma maior fé, né? Mas a nossa fé tem que ser em Jesus Cristo e não no milagre, na cura, na prosperidade, no dar R$100 que Deus vai devolver 200 e por aí vai, né? Por aí vai. Isso daí não é o verdadeiro evangelho não, tá? Ah, Pedro, mas Jesus não faz milagre? Faz milagre, tá? Faz milagre, mas na maioria das vezes tinha lugares que a palavra de Deus fala que Jesus não operou determinadas situações e milagres pela falta de fé daquelas pessoas, tá? Pela falta de fé. Então a pessoa que só quer a benção, mas não quer o dono da benção, não sei se pode dizer que tem fé. Será que pode dizer que tem fé? Não sei. Fica a dúvida aí para os irmãos refletir. Capítulo 5 fala sobre a cura de um paralítico de Betesda, né? E aqui fala 38 anos, né? A enfermidade desse homem já durava 38 anos. Ele experimentara uma prolongada frustração por não ter recebido a sua cura, apesar de continuamente confiar em Deus. Finalmente, um dia foi curado. Foi em grande parte pela longa duração do sofrimento desse homem que Jesus, com sua grande compaixão, decidiu ajudá-lo. Nunca devemos perder a esperança de que o momento de Deus agir em nosso favor logo chegue, né? Para esse homem aí, né? Foi 38 anos, né? E para você, quanto tempo você vai orar e vai persistir para Deus agir na sua vida, né? Capítulo 5, versículo 9. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Vamos para a análise. Aquele homem ficou são. Normalmente Jesus curava em resposta à fé das pessoas. Não falei? O que eu falei para vocês, né? A fé das pessoas em quem? Quem que as pessoas tinham fé? Em Jesus, né? No presente curso, porém, ele não exigiu nenhuma fé. O homem foi curado exclusivamente mediante a palavra de Jesus. Ainda hoje, pessoas podem ser curadas, segundo o propósito de Deus, mesmo não demonstrando fé em Cristo. A Bíblia ensina que há 3 condições quanto à fé para a cura, né? A fé daquele que está sendo curado, Mateus capítulo 9, versículo 27, versículo 29. Segundo, a fé de outras pessoas em prol do sofredor, Mateus capítulo 8, versículo 5 ao versículo 10, Tiago capítulo 5, versículo 14 ao versículo 16. Terceiro,
A fé daquele que tem a unção para curar. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, né? Então são 3 tipos de fé que pode fazer a pessoa ser curada, basicamente isso, né? Primeira fé é a fé daquele que está sendo curado, né? A fé daquele que está sendo curado, né? A fé em Jesus, em Deus, que eu tenho fé que eu serei curado por Deus, né? A fé de outras pessoas em prol do sofredor, né? As pessoas da sua igreja têm fé que você será curado. Terceira fé, a fé daqueles que têm a unção para curar. Se eu for orar por você pela sua doença, eu tenho fé que eu vou, em nome de Jesus, te curar. Entendeu? Então são 3 tipos de fé diferentes. 3 tipos de fé diferentes. Que faz a pessoa ser curada, no caso, né? E aqui eu já dei as citações bíblicas, né? Versículo 14 diz assim: Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior, né? Então aqui Jesus lhe dá um conselho, né? Então vamos falar sobre a interpretação. Não peques mais. Jesus conclama a todos os que professam ter fé em seu nome a cessarem de viver pecando, né? Aqueles que foram verdadeiramente salvos não viverão na prática do pecado, embora não seja perfeito, né? Nem capaz de evitar sempre o pecado. O crente genuíno entregará a sua vida a Cristo, de tal maneira que, mediante o poder do Espírito Santo, o pecado já não será característica de sua vida, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 5, 1 João capítulo 3, do 6 ao 9. O que Jesus espera de quem nasceu de novo contrasta frontalmente com os que enfatizam que o crente continuará a pecar diariamente por pensamentos, palavras e obras, né? Então, meus irmãos, basicamente aqui está falando sobre nascer de novo, né? Sobre o homem que nasceu de novo, né? Aqui Jesus fala para todos, né, que professam a fé verdadeira no seu nome, né? Para parar de viver no pecado, né? Então, aqui fala que aqueles que verdadeiramente salvos, né? São salvos, que foram salvos verdadeiramente, não viverão na prática do pecado, né? Aqui é algo interessante que eu quero frisar, que eu quero dar um destaque, né? Porque muita gente fala assim, não, pecador, todo mundo é pecador. Mas aqui a palavra de Deus falou algo interessante. Eu sou pecador, mas eu sendo pecador, tem uma grande diferença da pessoa estar em pecado e a pessoa ser um pecador, né? Porque a pessoa é um pecador, mas a pessoa está em pecado, aí já é a palavra de Deus, basicamente essa pessoa não renuncia a nada, né? Basicamente essa pessoa vive na prática pecaminosa de agradar a sua carne, né? E o pecador, ele é pecador, mas ele renuncia a sua carne, como diz o apóstolo Paulo, dia após dia. Sempre se volta a arrependimento sincero, né? Porque a palavra de Deus diz aqui, a palavra diz assim, embora não seja perfeito, nem incapaz de evitar sempre o pecado, né? Mas aqui a palavra de Deus dá uma característica, né, desse crente que é verdadeiro. O crente genuíno entregará a sua vida a Cristo de tal maneira que, mediante o poder do Espírito Santo, o pecado já não será a característica da sua vida, né? Ou seja, nesse crente verdadeiro, né? Não sei se pode chamar assim, genuíno, verdadeiro, a característica principal da sua vida não é o pecado, não é a prática do pecado, de viver no pecado, né? Então é isso que a palavra de Deus diz. Vamos ao versículo 16. Título é: Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Vamos lá.
a interpretação do mesmo. A essa altura do seu evangelho, João começa a mostrar que apenas dos milagres de Jesus, e até mesmo por causa deles, os líderes religiosos se lhe opunham tenazamente. Palavra difícil, hein? Então aqui já fala sobre líderes religiosos, né, meus irmãos? Então, só Deus para ter misericórdia, né? Foram esses líderes religiosos que perseguiram o Filho de Deus, né? Pois é, você vê como é que as coisas são, né? Vou ler aqui do 18 até o 24, versículo 18 e 24, capítulo 5 de João. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Aleluia, glória a Deus. Coisa linda, Jesus. Vamos à análise do mesmo. Jesus faz várias declarações espantosas aqui, né? 6 verdades sobre o fato, sobre o versículo 18 e o versículo 24, que a gente acabou de ler. Deus é seu Pai, de um modo único e exclusivo. Segundo, ele mantém unidade, comunhão e autoridade com Deus. Terceiro, ele tem o poder de dar a vida, de ressuscitar os mortos. Quarto, ele tem o direito de julgar a todos. Quinto, ele tem o direito às honras divinas. Sexto, ele tem o poder de dar a vida eterna, né? Então aqui são 6 verdades, né, sobre o versículo 18 e versículo 24. Versículo 24, continuando a análise dele, ouve e também crê, né? Vou ler de novo aqui, os irmãos já devem ter até esquecido, né? Vamos ler aqui. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Coisa linda, Jesus, coisa linda. Vamos à análise. Jesus descreve aquele que tem a vida eterna e que não entrará em condenação como aquele que ouve e crê. Ouve do grego... não vou falar não, é uma palavra difícil aqui. Ouve do grego e crê, né? São gerúndios que enfatizam a ação contínua. Quem está ouvindo e crendo. Portanto, o ouvir e o crer não são atos de um único momento, mas de ação continuada, né? Jesus afirma que a nossa atual possessão da vida eterna depende de uma fé viva no presente, e não de uma decisão de fé feita em algum tempo passado, por aí afora, esquecido pelo nosso passado afora, né? Então, meus irmãos, aqui Jesus disse, né, que a fé... Aqui Jesus disse, né, que... Deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Aqui diz que Jesus descreve aquele que tem a vida eterna e que não entrará em condenação, né? São gerúndios que enfatizam a ação contínua, quem está ouvindo e crendo, né? Ou seja, o crer significa uma ação contínua, né? Eu creio, então eu continuo crendo ao passar do tempo, né? Não é simplesmente acreditar uma vez, hoje, e amanhã já desacreditar, né? Então, essa passagem é o que se refere a isso. Crer é uma ação contínua, né? Então aqui está falando, portanto, o ouvir e o crer não são atos de um único momento, mas de ação continuada. Jesus afirma que a nossa atual possessão da vida eterna depende de uma fé viva no presente e não de uma decisão de fé feita em algum tempo passado, né? Ou seja, é agora, né? Depende da fé viva agora, hoje. Versículo 24, né? Versículo 24.
Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me viu tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu já falei sobre esse versículo, mas vamos de novo. Condenação, né? É usado aqui no sentido de condenação à morte eterna. O crente não será condenado com o mundo, né? 1 Coríntios capítulo 11 ao 32. Aqui não se refere à futura prestação de contas do cristão, ao seu julgamento no tocante à sua fidelidade à graça de Deus que lhe foi concedida, né? Enquanto estava na terra. Tem um vídeo lá no meu canal que fala mais sobre isso, né? O julgamento do crente, nome do vídeo. Então aqui está falando que não se refere à futura prestação de contas do cristão, né? É aquele julgamento, né? Aquele julgamento do cristão, né? Julgamento do crente que eu já gravei no canal lá. Basicamente é isso. Vamos ao versículo 26, né? Tá. Peço perdão. Versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também o Filho ao Filho ter a vida em si mesmo. A própria natureza de Cristo é uma fonte de vida eterna. A fonte está inerente nele. Deus, no entanto, não concedeu ao crente a capacidade de ter a vida eterna em si mesmo. Temos vida somente à medida em que temos comunhão com Cristo. Cristo vivendo em nós mediante uma fé viva, né? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha que interessante, né? Ou seja, se nós temos a vida somente à medida que temos comunhão com Cristo. Se a comunhão acaba, né? Complicado. Versículo 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Aleluia. Glória a Deus. Então a palavra diz aqui, os que fizeram o bem. O julgamento ou condenação, segundo as Escrituras, é sempre a base das obras. Isto porque as obras da pessoa são uma manifestação da sua fé e da condição do seu íntimo. Isso significa que o crente será julgado para fins de galardão, não pela sua profissão de fé em Cristo, mas pela vida que viveu. Meu Deus, é pesado isso, hein? Pesado não, é forte, né? Romanos capítulo 2, versículo 6 ao 10. Mateus capítulo 12, versículo 36 ao versículo 37. 2 Coríntios capítulo 5 ao 10, Efésios capítulo 6 ao 8, Apocalipse capítulo 2, versículo 23, por aí vai. Por aí vai. Então, meus irmãos, aqui está falando uma verdade interessante, né? Que o julgamento ou a condenação, segundo a Escritura, é sempre base das obras, né? Sempre base das obras. Porque as obras de uma pessoa são uma manifestação da sua fé e da condição, né? Condição do seu íntimo. Isso significa que o crente será julgado para fins de galardão, não pela sua profissão de fé em Cristo, mas pela vida que viveu, né? Ou seja, pela vida que viveu, pelo que ele fez quando estava vivo. Então, meus irmãos, se você tem hoje a oportunidade aí de pegar, se o seu pastor está chamando vocês para poder evangelizar, vai com ele, sabe? Vai com ele, porque isso vai estar escrito no livro das obras, né? A palavra de Deus diz que nós teríamos surpresas naquele grande dia. Você quer que seja uma surpresa boa ou uma surpresa ruim? Eu quero que seja uma surpresa boa, né? Na minha vida. E você? Tá chamando para evangelizar? Tá chamando para fazer a obra de Deus? Vai fazer a obra, rapaz. Vai fazer a obra. Tá ok. Então vamos ao versículo 29. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação, né? Ressurreição da vida, né? O que significa? Eu já até li esse versículo, eu li aí 2 vezes, na verdade.
Mas vamos de novo, não tem problema não. A ressurreição da vida, né? O Novo Testamento não ensina que haverá uma única, geral e simultânea restauração para todos os mortos, né? O Novo Testamento fala da ressurreição de muitos santos, que ocorreu logo depois da ressurreição de Cristo, né? Em Mateus capítulo 27, versículo 52 ao versículo 53. De uma restauração geral que ocorrerá por ocasião do arrebatamento da igreja por Cristo, né? Como diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao versículo 52, ou seja, o arrebatamento da igreja, tá dando estudo aqui, né? Vai assistir o vídeo lá, de uma primeira ressurreição, né? Apocalipse capítulo 20, versículo 6. E de uma ressurreição que ocorrerá 1000 anos depois da primeira ressurreição, né? Como diz Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Depois do reino milenar, né? De Cristo na terra, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. É possível que a primeira ressurreição inclua a ressurreição de todos os crentes antes do reino milenar de Cristo. Assim sendo, a ressurreição mencionada em Apocalipse capítulo 20, versículo 4 ao 6, completaria a primeira ressurreição. Então, meus irmãos, se você não sabe o que é reino milenar, né, de Cristo, se você não sabe o que é arrebatamento da igreja, tá no meu canal do YouTube, vai lá assistir o vídeo, tá completo. Então, meus irmãos, eu vou fazer a última interpretação aqui para fechar a live, né? Porque já bateu o tempo aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. Tá, eu vou até o versículo 6, meus irmãos. Só o versículo 6 para acabar aqui. Vamos ao capítulo 6, né? Vou ler o versículo 40 e... Vou ler o versículo 5, versículo 44. Como podeis vós crer recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? O que quer dizer isso, esse versículo? Aqueles que permanecem à fé salvadora não serão motivados, né, por elogio e admiração dos outros. Seu objetivo será agradar ao Pai Celeste. Quem se acostuma a receber a honra dos outros faz de si um ídolo e a si mesmo se exclui do reino de Deus. Quem busca o louvor dos outros mais do que o de Deus nega o Evangelho de Cristo e impossibilita a obra da fé. Romanos capítulo 2, versículo 29. 1 Tessalonicenses capítulo 2 ao 6. Olha que interessante, né, meus irmãos? Isso daí foi ensinado para mim do meu pai, né? Desde quando eu era criancinha, né? Pregador cantou muito, pregou muito dentro da palavra, foi muito usado por Deus. Não é muito bom elogiar não, tá? Você vai dizer assim, por quê, Pedro? A gente acabou de ler aqui, né? Olha o que a palavra de Deus diz. Vou ler de novo. A fé salvadora não serão motivados por orgulho e admiração dos outros. Seu objetivo será agradar ao Pai Celeste. Quem se acostuma a receber a honra dos outros faz de si um ídolo e a si mesmo se exclui do reino de Deus. Quem busca o louvor dos outros mais do que o de Deus nega o Evangelho de Cristo e impossibilita a obra da fé. Interessante, né, irmãos? Então, pessoas vêm chegando para você elogiando. Ah, você cantou bem, você pregou bem, você foi muito usado. Irmão, não fiz nada, irmão. Eu sou apenas uma ferramenta de Deus. Eu não sou nada. Mantenha sua humildade, viu? Mantenha sua humildade. Vamos ao versículo 47. Mas, se não crerdes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Vamos à análise. Este trecho é importante porque revela o conceito de Cristo sobre o Antigo Testamento. Ele tinha plena certeza de que
Moisés escrevera o Pentateuco, né? A lição de que os judeus necessitavam naqueles dias é a mesma que necessitamos hoje, né? Quem não crê na inspiração e na veracidade dos escritos do Antigo Testamento também não crerá nem se submeterá à autoridade das palavras de Jesus e demais escritos do Novo Testamento, que dão testemunho dele, né? Atos capítulo 24, versículo 14. Você pode ver aí no meu canal do YouTube também tem, né? A inspiração e a autoridade das escrituras, né? Então, meus irmãos, a palavra de Deus é muito clara quanto a isso, né? Tem muito crente que acha que o Antigo Testamento, né? E não crê no Antigo Testamento. Não crê. Ele já não segue o jejum. Ele já não segue... O jejum não, ele já não segue... Qual o nome? O dízimo, né? Ele não acredita no dízimo, não acredita na oferta, porque eles falam que isso é uma coisa do povo lá atrás. Vou ler de novo para você, ó. A lição que os judeus necessitavam naqueles dias é a mesma que necessitamos hoje. Quem não crê na inspiração e na veracidade dos ensinos do Antigo Testamento também não crerá, nem se submeterá à autoridade das palavras de Jesus e demais escritos do Novo Testamento, né? Que dão testemunho dele. Então, meus irmãos, se não crê no Antigo Testamento, também não vai crer no Novo, né? Basicamente é isso. Capítulo 6, versículo 2. E grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Vamos à análise do mesmo, né, que nós acabamos de ler. Milagres neste versículo chamados sinais são operações de origem e caráter sobrenatural, né? Podem ser um sinal distintivo ou marca da autoridade divina, ou propósitos dos milagres no reino de Deus. São pelo menos 3, né? A dar testemunho de Jesus Cristo, autenticando a veracidade da sua mensagem e comprovando a sua identidade com o Cristo de Deus, né? Segundo, expressar o amor compassivo de Cristo, né? E terceiro, evidenciar a era da salvação. Mateus capítulo 11, versículo 2. A vinda do reino de Deus, né? E a invasão do domínio de Satanás por Deus. A invasão do domínio de Satanás por Deus, né? Então aqui já dá alguns estudos aqui, né? Poder sobre Satanás e os demônios, o reino de Deus, né? Então se você quiser, vá no canal do YouTube assistir. As escrituras afirmam que os milagres vão continuar durante toda a época da igreja. Jesus enviou os seus discípulos para pregar a palavra e operar milagres, né? Como assim, Pedro? Onde está a base bíblica para isso? Mateus capítulo 10, versículo 7 ao 8, Marcos capítulo 13, do 14 ao 15, Lucas capítulo 9, versículo 2. Jesus declarou que todos aqueles que nele crescem, mediante a pregação do Evangelho, realizariam as obras que ele realizava e obras ainda maiores do que aquelas, né? Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 20. O livro de Atos fala repetidas vezes da operação de milagres na vida dos crentes. Esses seriam os sinais que seguiriam e que continuariam a pregação do Evangelho, né? Os dons de cura e o poder para operar milagres fazem parte dos dons que o Espírito quer conceder à igreja no decurso desta era presente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, versículo 28. Tiago capítulo 5, versículo 14 ao 15. Eu também já gravei um vídeo, né? Sinais dos crentes, né? Um estudo lá no meu canal. Observemos que, conforme o ensino do Novo Testamento, falsos mestres, né? E pregadores também realizam sinais e prodígios, né? Aí já está falando sobre o estudo dos falsos mestres, que eu também gravei, e a grande tribulação. Então,
os falsos mestres e pregadores também realizam sinais e prodígios, né? Então, como assim, Pedro? Significa que tem um homem que pode curar pelos poderes das trevas? Tem, irmão. Existem pessoas que curam, que profetizam, que falam dom de língua, dentre outras coisas, que são poder satanista, poder diabólico. Hoje em dia a gente já não pode afirmar que uma pessoa olhando a olho nu está falando dom de língua, que essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. A não ser que fazemos que nem o apóstolo Paulo fala, né? Testar os espíritos, ou a pessoa possua o dom no livro de Atos chamado discernir espíritos, né? A pessoa que possui esse dom de chamado discernir espíritos tem a capacidade de saber o que é um espírito ruim e o que é um espírito bom, né? No caso, o espírito bom é o Espírito Santo, né? E o espírito ruim é o espírito das trevas. Ok. Versículo 5 do capítulo 6, né? Alimentando os 5.000. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem, né? Essa é a interpretação que faremos. E no versículo 35, né, diz assim: E Jesus lhe respondeu, Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede, né? Então vamos à análise, né? Eu sou o pão da vida. É a primeira das 7 declarações eu sou proferidas por Jesus, né? E contidas no Evangelho, segundo João. Cada uma delas ressalta um aspecto importante do ministério pessoal de Jesus, né? As outras são: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho e a verdade e a vida, eu sou a videira. A declaração eu sou o pão da vida informa-nos que Cristo é o sustento que nutre a nossa vida espiritual. Aleluia, glória a Deus. Que coisa linda, Jesus. Aleluia. Versículo 37. Tudo o que o Pai me dará, tudo que o Pai me dá, virá a mim. Eu que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, né? O que quer dizer? Jesus promete receber de coração todos os que se chegam a Ele, com arrependimento e fé. Os que assim vêm a Jesus, fazem-no em resposta à graça de Deus, que lhes foi concedida. E aqui você pode ver o estudo Fé e Graça, tá lá no meu canal, né? E aqui, meus irmãos, né? Jesus ele não rejeita ninguém, né? Desde que essa pessoa chegue com arrependimento sincero e fé sincera. Amém? Então, não é uma questão de Cristo rejeitar. É uma questão de sinceridade, né? Se o nosso coração tem a sinceridade, nós vamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Se não tem sinceridade, não adoraremos o Senhor em espírito e em verdade, porque estamos em carne. Então não é espírito em verdade, né? Então vamos ao versículo 39. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum dos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Aleluia, glória a Deus. Então vamos à interpretação do mesmo. É importante compreender o relacionamento entre a vontade de Deus e a responsabilidade humana, né? Não é da vontade de Deus que nenhum crente caia da graça, né? Gálatas capítulo 5, versículo 4. E seja depois excluído da presença de Deus. Não é tampouco da sua vontade que alguém pereça, né? 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Nem que deixe de vir o conhecimento da verdade e ser salvo, né? 1 Tiago capítulo 2, versículo 4. Há, no entanto, uma diferença entre a perfeita vontade de Deus e a sua vontade permissiva. Não se anula a responsabilidade do homem arrepender-se e crer, mesmo que isso signifique que sua
perfeita vontade não é realizada. Lucas capítulo 19, versículo 41 fala sobre isso, né? Jesus chorando sobre Jerusalém, né? O desejo de Deus de que todos os que crerem sejam salvos no último dia não os isenta da responsabilidade de obedecer a sua palavra e de segui-lo. Jesus orou na noite em que foi traído, dizendo de seus discípulos: tendo guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, né? Aquele que tomou o rumo da perdição eterna, né? Amém. Versículo 44, né? Vamos lá. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. O Pai atrai as pessoas a Jesus, mediante o Espírito Santo. Sua fé, sua obra de atrair, abrange todos, né? Conforme de Jesus, né? Todos atrairei a mim. Essa atração, no entanto, não é irresistível, né? Uma vez que pode ser rejeitada. Mateus capítulo 23, versículo 37, né? E tu não quiseste. Então vamos continuar. Versículo 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, né? Vamos à interpretação do mesmo. Essa expressão de Jesus revela que recebemos vida espiritual, crendo em Cristo, e tendo parte nele e os benefícios redentores da sua morte na cruz. Destaca ainda a verdade que continuamos a ter vida espiritual à medida que permanecemos no Cristo vivo e na sua palavra, né? Compare no versículo 53 com o versículo 63, onde ele diz: as palavras que eu vos disse são espírito e verdade. Participamos de Cristo quando, à medida que temos fé nele, aceitamos a sua palavra em atitude de coração, né? Jesus é a palavra, verbo viva, né? A Bíblia é a palavra escrita. Jesus é o pão da vida. Em Mateus capítulo 4, versículo 4, diz assim: ele disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de homem, de Deus, né? Nem só de pão viverá o homem, nem de toda palavra que sai da boca de Deus. Portanto, comemos a sua carne ao recebermos e obedecer à palavra de Deus. Aleluia. Então, meus irmãos, é necessário, né? É necessário, meus irmãos, a gente obedecer. Versículo 64. Mas há alguns de vós que não crerem, porque bem sabia Jesus, né, desde o princípio que eram os que não criam, e quem era o que o havia de entregar. Amém. Isto pode significar que Jesus sabia quando Judas, né, começou a desviar-se da sua fé original, e quando planejou traí-lo. Judas tinha o mesmo livre-arbítrio, né, que os outros 11 discípulos, né? Ele foi a particípio, né, um crente em Jesus e um amigo familiar da sua confiança, né? Salmos 41, versículo 9. Conforme demonstra o fato de Jesus ter revelado confiança total em Judas, né? Mateus capítulo 10, versículo 1 ao 15. Posteriormente, Judas se desviou, né? Em Atos capítulo 1, versículo 25 fala sobre isso. Pela sua própria escolha, ele não foi obrigado a trair Jesus. A traição de Jesus, a traição a Jesus, foi profetizada somente quando a sua ocorrência, mas não quanto ao seu praticante, né? A pessoa específica que trairia a Cristo não estava predestinada, né,
desde a eternidade, o afastamento e o desvio de Judas para ficar com os inimigos de Deus. E consequente, né, tragédia que se seguiu, né, deve servir de advertência a todo cristão, né, todo seguidor de Cristo, né, no sentido de não rejeitar as admoestações do Espírito, a receber da amizade com o mundo o afastamento de Cristo, né? Hebreus capítulo 10, versículo 28, Tiago capítulo 4, versículo 4, né? Então, meus irmãos, aqui está falando, né, que deve servir de advertência a todo cristão, no sentido de não rejeitar as admoestações do Espírito a respeito da amizade com o mundo e o afastamento do crente, né? Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz, basicamente, né, que nós temos que nascer de novo para a gente ver Deus, né? Nós temos que tornar uma nova criatura. Hoje, com essa live, a gente viu 3 tipos de fé que uma pessoa é curada. A gente viu também conceitos básicos sobre a salvação, né? Salvação. Conceitos básicos sobre a salvação, sobre a fé. Quais 3 tipos de fé existem? Quais 3 tipos de fé Deus opera e cura a pessoa, né? Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Se você desejar ouvir mais da palavra de Deus, o estudo da palavra, eu peço você que segue aí, né? Como anfitrião, sei lá como é que faz isso daí. Anfitrião, né? Segue aqui, ó, apertando aqui. Porque eu gosto de dar a palavra, né, ensinamento da palavra, que a palavra de Deus é a única coisa que nos liberta do pecado, né? A única coisa que nos liberta, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus, aleluia. Desejo a cada um dos irmãos uma boa noite de sono, né? Que amanhã os irmãos consigam acordar revigorados, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.